Vou iniciar a gravação então da videoaula sobre células, na parte 2 então, né? E agora eu inicio falando com vocês a respeito de células chamadas de basófilos. E esses basófilos são células chamadas granulócitos juntos, lembra, com os neutrófilos e eosinófilos. Mas eles são muito semelhantes na sua funcionalidade aos mastócitos. Então, por isso, como eles na verdade trabalham da mesma forma, eu resolvi colocar os dois juntos para explicar a respeito deles, tá? Os basófilos são células que existem em bem pequeno número no sangue, tá? É até comum a gente fazer um exame de sangue e não detectar basófilo algum. São produzidos em muito pequena quantidade pela medula óssea. Eles existem sempre no sangue. Já os mastócitos são células que são produzidas também pela medula óssea, assim como os basófilos, só que eles migram para dentro de tecidos. E lá nos tecidos, eles vivem muitos meses, enquanto basófilos vivem poucos dias. Aliás, em relação à vida, eu não falei, eu acho que a respeito dos neutrófilos e dos eosinófilos, eles têm uma vida muito curta, apenas algumas horas, tá? Então, tanto neutrófilos quanto eosinófilos quanto basófilos. Os mastócitos, como eles ficam dentro dos tecidos, eles podem sobreviver muitos meses dentro desses tecidos. E o que caracteriza essas células? A caracterização principal dessas células são duas coisas, tá? Elas têm grânulos que são ricos em umas moléculas chamadas aminas vasoativas. Então, essas moléculas, elas quando são liberadas, elas têm importância na produção de sintomatologia, e a sintomatologia dos sinais clínicos alérgicos. Então, a coceira, a tosse, o espirro, a diarreia, dependendo do tipo de manifestação clínica alérgica, né, se deve à degranulação dessas células, basófilos ou mastócitos. E por que elas desgranulam? Porque elas têm receptor para anticorpo IgE. Lembram o anticorpo IgE? Um anticorpo que é frequentemente produzido em resposta a antígenos alérgenos. Então, alguns indivíduos produzem anticorpos IgE que se ligam, que são capazes de reconhecer alérgenos. Só que quando eles produzem os anticorpos do tipo IgE, o anticorpo IgE ele é capturado pelos mastócitos que existem nos tecidos, desculpa. E olha aqui, ó, mesmo sem o anticorpo é produzido e rapidamente ele é capturado por essas células, mesmo sem estar ligado aos antígenos alérgicos ou antígenos parasitários ou qual que seja. Então, os mastócitos e os basófilos ficam revestidos com anticorpos IgE. Quando entra esses alérgenos no indivíduo, ou antígenos parasitários, o que acontece? O antígeno é reconhecido pelo anticorpo IgE, então o anticorpo IgE se liga nesses antígenos, e essa ligação no anticorpo IgE, lembre que o anticorpo IgE já está ligado nas células basófilos ou mastócitos. Essa ligação faz com que as células sejam estimuladas a desgranular. Então, desgranulam e aí libera essas aminas vasoativas que produzem, então, os sinais clínicos que eu expliquei para vocês. Essa reação alérgica a gente chama de reação de hipersensibilidade do tipo 1. Vocês vão estudar em bastante detalhe nessa aula a respeito de hipersensibilidades. Outra molécula que os basófilos e os mastócitos podem capturar é uma proteína do sistema complemento chamada de anafilatoxina, que inclui então C3A e C5A. E aí quando capturam, também fazem a desgranulação, liberando então essas moléculas. Essas moléculas aqui, além de elas de causar os sinais clínicos, elas também fazem a atração de células para o lugar. Uma outra célula que eu tenho que conversar com vocês, que é importantíssima na resposta imunológica, é o macrófago. Tá? O macrófago é macro, grande, fagos, come. Então, são células grandes que fazem fagocitose. Tá? Os macrófagos são derivados dos monócitos. Então, a medula óssea produz monócitos, libera para a circulação sanguínea os monócitos, e os monócitos, depois, eles entram para os tecidos e se diferenciam, se transformam em uma célula chamada macrófago.
Quais as principais funções, as principais características dos macrófagos? Os macrófagos fazem inflamação. Então, quando eles realizam fagocitose, daquelas partículas que podem estar opsonizadas ou não, eles vão liberar várias moléculas contidas nos seus grânulos e moléculas que existem nos lisossomas e outras que causam a destruição do objeto fagocitado, mas também inflamação, tá? O que diferencia ele das outras células que eu falei até agora também é a capacidade de reorganizar os tecidos. Então, eles também, existem macrófagos, na verdade, que a gente vai chamar, depois eu vou explicar um pouquinho melhor mais para frente. Existem macrófagos que a gente chama de M1 e macrófagos chamados M2. Os macrófagos M1, eles são muito funcionais na capacidade destrutiva e os M2, eles são mais reguladores. Então, esses macrófagos M2, eles secretam muitas moléculas que são cicatrizantes, são reorganizadoras do lugar. Então, geralmente em final de resposta, quando já está sendo, já foi eliminado o patógeno, restam células comprometidas, células destruídas, células em apoptose, ocorre muita destruição no processo inflamatório. O macrófago começa a secretar várias colagenases e elastinas, fator de crescimento de endotélio para criar novos vasos sanguíneos naquele lugar e reconstrói aquele tecido, tá? E aqui talvez eu traga então uma novidade para vocês, que eu estou dizendo que esses macrófagos são células apresentadoras de antígenos para os linfócitos T. As células apresentadoras de antígeno para os linfócitos T são células especiais, tá? Não são todas as células que são chamadas de células apresentadoras de antígenos profissionais. Então, o que seria uma célula apresentadora de antígeno? Lembro, antígenos são porçõezinhas de um patógeno que podem ser reconhecidas pelo sistema imunológico. Então, imagine aqui nesse desenho aqui, ó, que está mostrando uma célula apresentadora de antígeno, então pode ser então um macrófago, né, que eu estou me referindo. E vejam aqui à direita a gente tem um linfócito T, tá? Linfócitos T, ao contrário dos linfócitos B, eles precisam que uma célula mostre esses antígenos para ele, tá? Então, essas células que mostram, que apresentam esse antígeno para o linfócito T, eles são chamadas de células apresentadoras de antígeno. Então, o que acontece? Isso aí vocês vão entender muito depois que der uma outra aula para vocês, que é só a respeito de reconhecimento de antígenos pelos linfócitos, tá? Mas por enquanto, por hora, bem simplificadamente, o que acontece? Essas células fagocitam e depois mostram esses antígenos presos em umas moléculas, e essas moléculas são chamadas de moléculas MHC, tá? Então, o macrófago e também as células dendríticas, que vocês vão ver agora, eu vou falar a seguir, elas são células que têm essas moléculas que a gente chama de MHC 1 ou 2, tá? Que são moléculas que ficam mostrando, né, vamos chamar assim, mostrando, apresentando porções dos patógenos para que os linfócitos T reconheçam. Macrófagos também tem outras denominações, dependendo do lugar onde se encontram. A gente chama de monócito no sangue, macrófago nos tecidos, mas no sistema nervoso são chamados de microglias ou micróglias, no fígado, Kupffer, no rim, células mesangiais, os glomérulos renais, né? E nos ossos, osteoclastos, tá? Então, a diferenciação do macrófago pode ser um pouquinho diferente dependendo do tecido local onde ele vai estar localizado. E daí ele vai ter uma outra denominação. Células natural killer. Então, agora a gente vai falar um pouquinho dessa célula, que é chamada célula NK. Célula natural killer é um tipo de linfócito, tá? Mas, ao contrário dos linfócitos T e dos linfócitos B, eles têm pouca especificidade, as células NK. Elas são muito atuantes em infecções virais, logo no início da infecção viral, e então elas conseguem combater células infectadas pelos vírus e também em processos tumorais, então em câncer, tá? Elas possuem às vezes
capacidade de destruir alguns tipos de células tumorais. Também quando essas células estão sofrendo algum tipo de transtorno estressante, alguma privação, alguma intoxicação, algum processo estressante, elas também podem destruir essa célula. Tá? E eu já havia comentado com vocês, lembram o processo ADCC, a citotoxicidade celular dependente do anticorpo? Pois é, esse fenômeno ele é exercido principalmente por essas células conhecidas como NK. Aqui nessa figura vocês enxergam uma representação da célula NK com vários receptores. Tá? Cada receptor é capaz de reconhecer de uma forma diferente o alvo a ser destruído. Isso eu vou explicar numa outra aula para vocês. Tá? Mas, inicialmente, então, como que uma ADCC pode trabalhar no processo de ADCC? Ó, aqui à direita temos uma célula. Imagine que essa célula foi infectada ou que ela é uma célula tumoral, tá? Então, como ela é uma célula que foi infectada ou é uma célula tumoral, ela é uma célula que está produzindo coisas estranhas. Essas coisas estranhas nunca foram antes produzidas pelo organismo. Então, são antígenos. Então, se são estranhos, podem ser reconhecidos pelo sistema imunológico. Imagine vocês que essa célula, então, começa a apresentar vários desses antígenos estranhos na superfície da membrana citoplasmática da célula. E anticorpos têm sido formados contra esses antígenos. Então, o anticorpo IgG é formado e vai fazer o quê? A ligação nesses antígenos. Então, o IgG recobre essa célula que tenha esse tipo de antígeno. O que acontece? Lembra que eu expliquei para vocês na aula anterior? IgG é um sinalizador, sinaliza que essa célula está com um problema. Né? Quando o IgG normalmente nunca vai se ligar na superfície de uma célula, a menos que tenha antígenos estranhos. Então, o anticorpo IgG se liga, sinaliza para a célula que tenha receptor para IgG, para a região FC. Né? Então, a célula NK é a célula que tem receptor para FC de IgG e que tem essa habilidade de destruir essas células infectadas ou tumorais. E a célula NK é uma célula que tem grânulos e nesses grânulos existem moléculas conhecidas como perfurinas, granuloenzimas, que são liberadas nesse momento, depois da ligação, e essas moléculas vão induzir a morte dessa célula-alvo. Então, vão induzir uma morte por apoptose. Essa célula vai morrer. E tem que morrer por quê? Porque é uma célula infectada ou uma célula tumoral. Esse mecanismo assim, de reconhecimento do alvo, porque o anticorpo se ligou e depois a desgranulação da célula que está ligada, chama de ADCC. Tem uma outra célula que eu não sei se vocês já ouviram falar, talvez não tenham ouvido falar ainda. Essa célula, embora ela não seja muito popular, não seja muito conhecida, ela é extremamente importante para o desenvolvimento da resposta imunoespecífica, da imunidade específica. E essas células são as chamadas de células dendríticas. Dendríticas, eles botaram esse nome porque são células que têm uns prolongamentos bem longos assim, de citoplasma, parecendo até um neurônio, tá? E existem dois tipos de células dendríticas, as células dendríticas do tipo 1, também chamadas de convencionais, e as células dendríticas do tipo 2, também chamadas de plasmacetoides. Tá? Das células dendríticas convencionais, a gente dá ainda outros nomes, por exemplo, célula mieloide, dendrítica folicular ou célula de Langerhans. Tá? Por que essas células dendríticas são muito importantes? Onde elas existem? Bom, células dendríticas existem espalhadas por todo o corpo, mas principalmente próximos ou nos órgãos linfóides, tá? E essas células dendríticas existem até por debaixo da pele, por exemplo, tá? Essas dendríticas, as mieloides, então as tipo 1, elas são muito importantes na apresentação dos antígenos para os linfócitos T. Eu havia comentado com vocês antes que macrófagos eram células que apresentavam antígenos para os linfócitos T. E agora eu estou dizendo que as células dendríticas também fazem isso. Só que assim, ó, as células dendríticas são 100 vezes mais eficientes em fazer essa captura, está mostrando a célula dendrítica, ó, capturar, fagocitar o antígeno e depois apresentar para os linfócitos T. Elas são muito eficientes nisso. E elas têm uma rápida mobilidade, então se o antígeno está presente na pele, por exemplo, ela consegue
capturar ele e migrar em direção aos tecidos linfólisos secundários, onde existem os linfócitos, e ir lá para apresentar, tá? Então, elas são muito importantes no desencadeamento inicial da resposta imune específica. E outra célula, que é a plasmocitose, ela também pode fazer essa apresentação, mas ela é muito mais eficiente e ela é muito, a habilidade dela é em produzir interferon, uma citocina, tá, gente? Interferon tipo 1. E essa citocina, ela é sintetizada e produzida principalmente quando ocorre infecção viral. Então, é extremamente importante no combate às infecções virais, tá? Elas são especializadas, então, em responder contra vírus, as plasmocitoides. E as mieloides são especializadas em apresentar antígeno fagocitado para os linfócitos T. Então, aqui, ó, células dendríticas, ele está mostrando uma foto por microscopia eletrônica de um linfócito, que é essa célula redondinha, e essa aqui com os dendritos, ó, a célula dendrítica, ela está encostada no linfócito T, por quê? Porque ela está apresentando antígeno para o linfócito T. E aqui embaixo vocês enxergam em detalhes essa apresentação, tá? Então, a célula dendrítica é uma célula que fagocita e depois apresenta antígeno para os linfócitos T. Então, aqui está mostrando uma molécula apresentando antígeno, o antígeno aqui está representado como se fosse um Szinho, ó. E aqui tem o linfócito T reconhecendo esse antígeno e outras moléculas que vão ligar a célula dendrítica no linfócito T. Esses detalhes aqui eu vou ensinar para vocês em outro momento. Então, observem. Das células que eu expliquei um pouquinho para vocês, monócitos, macrófagos, os granulócitos, né, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, os mastócitos, as células neutroquílicas e agora por último as células dendríticas, são todas conhecidas como células inatas, células do sistema imune inato. Por quê? Porque elas já existem de forma funcional, então elas já saem da medula óssea pronta para funcionar, elas são repostas a cada algumas horas ou a cada alguns dias, mas elas todas têm pouca capacidade de diferenciação dos antígenos, tá? Elas são diferentes dos linfócitos. Os linfócitos T e os linfócitos B, lembram, são responsáveis pela imunidade específica. São eles responsáveis pela imunidade humoral e celular, a imunidade de memória, a imunidade de longa duração. Os linfócitos T e B, se vocês olharem, não tem diferença nenhuma, assim, morfologicamente. Já o NK, que é um tipo de linfócito, mas é inato, né? A célula NK ela é maior e tem grânulos, tá? Então, rapidamente, um pouquinho sobre os linfócitos B. Os linfócitos B, eles se originam na medula óssea e saem da medula óssea já prontos para funcionar, então já maturados, que a gente diz, já com receptor para reconhecer antígeno, responder, produzir anticorpo, tá? Ou não, ou em alguns tipos de mamíferos, essa maturação, essa capacitação para funcionar acontece nas placas de Peyer. E nas aves, num órgão chamado bursa ou bolsa de Fabrícios, tá? Os linfócitos B, aqui está representado, aqui vocês enxergam o linfócito B representado com essas moléculas verdinhas ligado nele, ó. Tá representando, é uma representação, tá, gente? Claro que não é real. Ele chama a atenção que o linfócito B tem milhares, para vocês terem uma ideia, tem cerca de 500 mil dessas moléculazinhas aqui, que são receptores para ligação, para reconhecimento de antígenos estranhos. Isso, como é um receptor para ligação antígeno, então é receptor da célula B, que se chama BCR. E nada mais é do que um anticorpo ligado, preso na célula. Então, quando sai da medula óssea o linfócito B, essa célula já sai com milhares dessas moléculas aqui, envolvendo, revestindo toda a superfície do linfócito B. É pela ligação dessas moléculas nos antígenos estranhos que ocorre o reconhecimento. Qual é a função do linfócito B? É produzir resposta imunomoral. O que é resposta imunomoral? É a resposta que envolve produção de anticorpos. Lembra os sinônimos de imunoglobulinas.
Aqui também está dizendo que são células que, em resposta a esses antígenos, então quando o linfócito B reconhecer, se ligar nos antígenos, essas células têm a habilidade de se multiplicar, então elas podem proliferar, tá? E gerando cópias de si mesmo. Então, por isso a gente fala que é uma expansão clonal, gerando clones de células idênticas. E as outras células, todas as inatas, não conseguem proliferar, tá, gente? Mas linfócitos B e linfócitos T conseguem. Se eles se ligarem em antígenos estranhos, eles conseguem proliferar, se multiplicar, fazer mitose. E ainda por fim, diz que esses linfócitos B podem se diferenciar em plasmócitos. E os plasmócitos é que secretam anticorpos. Então aqui, ó, o linfócito B, quando ele reconhece antígenos estranhos presentes em patógenos, ele se multiplica e também se diferencia numa outra célula que é bem diferente, não tem mais BCR. Ele é uma célula maior e que tem muito retículo endoplasmático rugoso. E essa célula, o plasmócito ou célula plasmática, é a célula que vai secretar anticorpo. Então, na verdade, o anticorpo é derivado do linfócito B que reconheceu o patógeno. Mas a gente, mais corretamente vai falar é que o anticorpo é produzido pelos plasmócitos, que são as células derivadas dos linfócitos B. Bom, os linfócitos T. Os linfócitos T são outro tipo de linfócitos específicos, também se originam na medula óssea. Só que os linfócitos T saem como pré-T, na verdade, antes de se tornarem funcionais, eles saem da medula óssea e migram em direção ao timo. O timo é um órgão linfóide presente próximo ao tórax, todos os animais, que é responsável pela maturação desses linfócitos. O que significa maturação, prof? É responsável, então no timo ocorre a produção de moléculas nos pré-linfócitos T, que fazem com que eles reconheçam os antígenos estranhos e respondam a esses antígenos estranhos. Então, é lá no timo que eles adquirem um receptor para ligação ao antígeno, que no caso do linfócito T é chamado de TCR, receptor de antígeno da célula T. Então, de modo semelhante ao que eu falei para os linfócitos B, os linfócitos T têm milhares de receptores assim para ligação aos antígenos. E essas moléculas são chamadas de TCR. Também aliada a essas TCRs, também possuem outras moléculas que a gente chama de acessórias, mas que são super importantes, vocês vão entender mais adiante por quê. E essas moléculas são chamadas de CDs, 4, CD8, são as mais importantes. O que faz o linfócito T? Vocês vão aprender que eles vão elaborar a resposta imune celular, específica celular, mediada por células, mas também vão auxiliar a resposta imune humoral, auxiliar na produção dos anticorpos, auxiliar a formação da memória imunológica, tá? Existem vários tipos de linfócitos T. Eu hoje não vou detalhar muito, mas por hoje já vocês fiquem sabendo que existem vários tipos de linfócitos T. Eles são classificados em CD4 positivos, então em linfócitos T que tem uma molécula CD4, ou em CD8 positivos. E também às vezes são definidos por nomes. Os CD4 positivos são muitas vezes chamados de linfócitos T helper de auxiliadores, então são linfócitos T que vão auxiliar. E existem vários auxiliadores, então eles chamam de 1, 2 e 17. Existe um helper 1, um helper 2 e um helper 17, tá? Também vão existir outros tipos de linfócitos T que são CD4 positivos, então que tem uma molécula CD4, mas que também, em vez de serem helper, eles têm a molécula CD25. Esses linfócitos T são chamados de linfócitos T reguladores, porque eles vão regular a resposta imunológica, eles são capazes de tanto aumentar, quanto diminuir, quanto suprimir a resposta imune. E ainda, então, o outro linfócito que existe é o linfócito T, que é CD8 positivo, que possui a molécula CD8, então, e esse linfócito também é chamado de linfócito T citotóxico. Diferente dos outros linfócitos, o linfócito T citotóxico, ele tem a capacidade de destruir células infectadas ou células com algum tipo de problema, tá? Não se preocupe nesse momento que a
caracterização é mais superficial, depois vocês vão entender como que eles trabalham, como que eles reconhecem, como que eles agem. E por fim, então, para finalizar, eu trouxe esse desenho aqui, esse gráfico, em que mostra a localização dos linfócitos no organismo. Então, para salientar para vocês que os linfócitos eles existem espalhados por diversas partes, mas ao contrário de que muitas vezes vocês pensam, não existem na maior parte no sangue. Na verdade, o sangue, vocês podem ver aqui um azulzinho bem clarinho, é uma das partes em que menor existe a concentração de linfócitos T e linfócitos B. Então, um pouquinho deles. O sangue, na verdade, o sangue ou a linfa, é só usada como se fosse um caminho, um trajeto, uma estrada para eles atingirem um lugar. Então, a maioria deles estão nos linfonodos, nos tecidos linfóides, tá? Nos linfonodos, no baço, nos tecidos linfóides associados a mucosas, no intestino. Essas são as principais localizações dos linfócitos. Tá bem? Se vocês tiverem dúvidas a respeito de células, nosso próximo encontro no dia 7 de outubro, e aí vocês podem me perguntar e a gente pode discutir e conversar a respeito disso. Agora eu vou gravar um outro vídeo para vocês que vai falar sobre os órgãos do sistema imunológico, tá bom? Então, tchau e até o próximo vídeo.